Olá meus queridos, neste vídeo vamos aprender junto aqui nesse canal, nesse conteúdo, qual foi o primeiro milagre de Jesus. Você conhece qual foi o primeiro milagre de Jesus? Algumas linhas e correntes afirmam que Jesus não teria ter feito aquele primeiro milagre, que diz ali no Evangelho de João, capítulo 2, versículos e adiante, quando ele transforma ali em um casamento a água no vinho, né? Será se essas linhas que é contra essa interpretação está certa ou errada? Portanto, eu convido a você a ler e a ver na minha louça de mesa ali do computador, a afirmar se realmente está certo ou errado. Portanto, temos essas duas linhas, a linha acadêmica e a linha bíblica. Qual está certo? Te convido aí a se inscrever no canal, é de graça, é gratuito, não paga nada, tá? De coração. Convido aí para você que não é inscrito, já se inscreva, que você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, nesse vídeo. Então deixe seu like, seu joinha e compartilhe aí com pessoas que gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá para a louça do meu computador que diz a respeito a essa passagem. Jesus realmente ali fez o seu primeiro milagre, transformar água em vinho? Sim ou não? O que diz? Pronto, aqui estamos na minha louça, você foi direcionado para essa tela aqui, fomos direcionados para essa tela do meu computador. E aqui está a pergunta, qual foi, olha aí, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Tá, galera? Qual foi? Aí aqui diz assim, a Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi quando transformou água em vinho. Aonde? Nas bordas, aliás, nas bodas de Caná. Jesus realizou esse milagre pouco depois de ser batizado e de chamar os primeiros discípulos. Eu quero ressaltar aqui um ponto importante. Galera, minhas crianças estão fazendo zoada ali. Eu acho que não vai atrapalhar vocês de... acho que não vai atrapalhar a gente aqui de falar sobre esse assunto não, né? A menina tá chorando ali, tá brincando, é coisa de criança, né? Mas vamos lá, dando continuidade aqui. É muito bom ressaltar, primeiramente, que sabemos que sempre Jesus respeitou o seu chamado. O momento dele ser chamado, ó, já gritaram para ele. O momento dele ser chamado, correto? Diferente de hoje, quando a gente vê nas igrejas, galera, crianças já querendo ter ministério, crianças já antes de ter passado por certo processo, quer logo ser pastor, quer logo ser missionário, quer logo ser profeta, né? Já se intitula aí sendo profeta, no caso de a gente ver aí alguns mirins, tá bom? É diferente, Jesus então foi completamente diferente de muitos outros que estão fazendo aí do evangelho um escárnio e uma difamação. Mas a gente viu ali que biblicamente, eu estou falando aqui biblicamente, para mim, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, ali quando Jesus foi convidado, ali para aquele casamento tão importante, ali ele iniciaria o seu ministério. Jesus realizou esse milagre pouco depois de ser batizado e de chamar os primeiros discípulos. Então, ele realizou esse milagre aí, transformando a água em vinho, depois de ser batizado, né? Depois de ser batizado. Ele já tinha sido batizado nas águas ali pelo profeta João, ali, e aí ele sim teria que fazer aí também o início do seu ministério. Esse milagre foi um sinal, olha aí, tão importante, galera. Aquele casamento era tão importante que mostrou para muitos ali. Dali foi que surgiu o ministério de Jesus. Esse milagre foi um sinal que Jesus era o Salvador prometido, o Messias prometido, o ungido prometido. Jesus tinha sido convidado para um casamento em Caná, na região da Galileia, junto a sua mãe e seus discípulos, antes do fim do casamento, né? Antes de encerrar o casamento, no meio do casamento, o que foi que a mãe dele disse? Sua mãe lhe avisou que o vinho tinha acabado, coisa que era digamos que uma vergonha ali, se o vinho acabasse no meio do casamento ou no fim do casamento, né? Que vergonha aquele pessoal não ia passar, né? Então ali ainda bem que tinha Jesus, ali para fazer esse grande milagre, e ficou conhecido aí nacionalmente, mundialmente, internacionalmente, e até hoje, né, a gente fala sobre esse milagre ali no Evangelho de João,
capítulo 2, versículo 1 ao 3. Aliás, vai até o 12, né? Essa passagem aí, vai até o versículo 12. E vamos para outra tela. Então aqui já ficou claro que nós acreditamos que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Aí vai surgir outras correntes, né? Que pode dizer, mas Jesus na sua infância, como criança, realizou... Olha a criança chorando ali. É desse jeito. Que é isso aí. Pronto. Aí vamos continuar aqui. Aqui... Outras correntes que dizem que na sua infância Jesus teriam dado vida a bonecos, né? Aliás, aos passarinhos de barro. Jesus teria dado vida, feito um milagre, dado vida aos passarinhos de barro. Mas isso, para mim, considero isso como apócrifo. Alguns livros que a gente vai até citar aqui na tela do meu computador, como apócrifo. Zé Filho, tu fala isso porque tu é protestante, porque tu é evangélico, mas acreditamos que existem aqueles livros, São Tomé, os livros de Bartolomeu, os livros aí dos 7 livros, apócrifo. Para mim é apócrifo, dos livros aí dos católicos, né? Vamos lá para outra tela o que diz sobre isso, né? Não é por causa disso que eu acredito que ali que Jesus fez o primeiro milagre. Olha aí. Já nessa tela aqui, aí vamos ler aqui. Jesus realizou outros milagres na sua infância? Você acredita que Jesus realizou outros milagres na infância de Jesus? Na infância dele? Olha aí. Não. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Também acredito que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Ok? Quando já era adulto. Olha, Jesus esperou o seu chamado. João ali, capítulo 2, versículo 11. As histórias sobre Jesus na infância de Jesus... Então, as histórias sobre milagres na infância de Jesus são fábula, também acho fábula, inventadas muito tempo depois da vida de Jesus. Só para você ter uma noção, uma ideia, vamos analisar aqui comigo, galera. Essas histórias, essas fábulas, essas criações de que Jesus, essas histórias de que Jesus teria feito um milagre, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, isso foi depois que Jesus, depois da vida de Jesus, depois que ele já tinha ido, né? Depois que ele já tinha ido ao Pai, depois que ele já foi para o céu, depois que ele foi para o céu. Então essas histórias, surgiu bastante história depois que Jesus foi. Então, não dá para acreditar nisso. Embora alguns teólogos, embora algumas pessoas, historiadores aí, vão dizer, mas como é que tu sabe se a gente tem só a Bíblia para afirmar isso? Você fala isso porque você é crente? Não é porque eu sou crente, não. Eu acredito que a Bíblia foi inspirada por Deus, como diz lá em Timóteo, né? Inspirada e escrito por homem, inspirado por Deus. Então, aqueles livros que foram retirados, é considerado como apócrifo. Então, isso não, para mim não tem nada a ver. Não tem nada a ver, entendeu? Se eles foram tirados é porque eles não têm mínima importância, né? Não foi inspirado por Deus. Então, as histórias sobre milagres na infância de Jesus são fábulas inventadas muito tempo depois da vida de Jesus. Então, isso foi depois, não é antes. Agora, se tivesse acontecido antes, a gente ainda poderia aqui levantar um debate, alguma coisa assim para discutir. Mas depois que Jesus partiu, depois que Jesus foi para o céu, aí já é outra coisa, não dá para acreditar, né? Aconteceram vários milagres, olha aí, aconteceram vários milagres ligados ao nascimento de Jesus, mas não foram realizados por ele. Então teria sido por outra pessoa. Transformar água em vinho foi o primeiro milagre em que Jesus teve uma ação direta. Esse milagre foi um anúncio do início de seu ministério. Então por isso que é muito importante e é considerado um dos primeiros milagres, porque ali foi o início do ministério de Jesus. Aí no Lucas vai dizer que teria Jesus ali 30 anos e com 3 anos ele encerrou o seu ministério. Então 3 anos só de ministério, né? Aí vamos levantar outras pessoas, estudiosos, teólogos, para dizer que foi, mas o livro de Lucas ali deixa mais claro para a gente, né? Vamos lá, outra tela aqui. Aí aqui diz assim, por que os outros evangelhos não contam esse primeiro milagre? Vamos ler. Jesus fez muitos milagres?
Os autores dos quatro evangelhos escreveram apenas os milagres que acharam mais relevantes para a sua mensagem. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e versículo 31. O Evangelho de João conta milagres diferentes, procurando completar os relatos dos outros 3 evangelhos. Então é um ligando o outro, é um fazendo o quebra-cabeça de outro. Então, um juntando as peças do outro. A outra tela. O primeiro milagre, como eu disse aí, o primeiro milagre de Jesus aconteceu numa festa privada, né? Uma festa ali particular. Então Jesus era muito interessante que foi chamado para esse casamento. Então, importante. Os outros evangelhos focam principalmente nos atos públicos do ministério de Jesus. O evangelho de João é mais íntimo e foca muito mais na divindade de Jesus. É verdade. Ele foca muito na intimidade de Jesus com Deus, que tanto que Jesus vai dizer que eu e o Pai somos um, né? Então, é muito importante. Aí, o outro. Por que o primeiro milagre de Jesus é importante? Porque o primeiro milagre de Jesus é tão importante. O primeiro milagre de Jesus é importante porque revelou quem ele era, né? O Messias. O vinho, para os judeus, era um sinal de abundância, alegria e as bênçãos de Deus. Várias profecias sobre o Messias ou Salvador no Velho Testamento estão ligadas à abundância de vinho. Isaías capítulo 25, versículo 6 e Joel 2, 24. Quando Jesus transformou água em vinho, ele revelou que vinha para cumprir essas profecias. Então ali, dado o seu início, o seu ministério, Jesus transformando a água em vinho, olha a neném ali fazendo isso. Ali ele revelou que vinha para cumprir todas aquelas leis, toda a Bíblia. Ele não aboliu, mas ele cumpriu tudo aquilo que era para ser cumprido. Então, isso é muito importante. Os judeus consideravam isso muito importante. Alguns judeus acreditam que Jesus veio e outros não. Outros ainda esperam. Outra tela. Aí aqui diz, Jesus não fez esse primeiro milagre para agradar a sua mãe. Aí vai dizer lá em João, vamos ver o que diz em João aqui, capítulo 2, versículo 4. Ele disse para a mãe dele que, ele disse assim, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus disse que ainda não é chegada a sua hora. Então Jesus não fez esse primeiro milagre para agradar a mãe dele, né? É muito bom, é um ponto muito importante ali, né? Só porque a mãe dele falou, disse ali, mas ele não fez para agradar a mãe dele, não. Ele realizou ali, diz aí, ó, ele realizou o milagre porque era a vontade de Deus. Então Jesus fazia a vontade de Deus. Ele sempre deixou claro que ele fazia a vontade do Pai, a vontade de Deus e de ninguém aqui na terra. Então, a falta de vinho teria estragado a festa, mas Deus enviou Jesus para nos dar alegria e abundância. Olha o quanto essa passagem ali, as bordas, né, em Caná, a água feita em vinho, o quanto essa passagem é tão importante, e muitos até hoje pregam muito com revelância e sinceridade, de quando Jesus ali não obedece tão somente a sua mãe, mas aquele que o enviou. Sempre ele obedeceu a Deus. Por quê? Porque obedecendo a Deus, a gente sabe que ali ele estaria cumprindo tudo aquilo que era para ser cumprido. Então, se alguém se levantar a dizer que ainda temos que cumprir algumas coisas do Antigo Testamento, isso é errôneo, porque Jesus já cumpriu tudo. Então, temos que focar em Jesus, ele é que é o nosso alvo. Então, querido, eu acho que ficou bem claro aqui, se você vai acreditar que aquela passagem também lá em Marcos, se eu não me engano, Marcos, que diz que Jesus teria expulsado um demônio, né? Teria expulsado um demônio de um homem de Cafarnaum. Uns vão dizer que ali teria sido o primeiro milagre de Jesus. Mas ali Jesus ainda não ia começar o seu ministério. Ali, portanto, se alguns quiserem considerar ali como primeiro milagre de Jesus, fique à vontade. Mas, biblicamente, para mim, o primeiro da história, de toda a Bíblia, de todo cristão, do cristianismo, é que transformou a água em vinho, foi o primeiro milagre. Então, se ficou alguma dúvida aí, comenta aqui nos comentários que a gente pode estar
dando aqui alguma resposta biblicamente para qualquer um que comentar e chegar nesse vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe, forte abraço, espero que você tenha gostado, deixe seu like, seu joinha e vamos até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, tchau, tchau.